Bom estar de volta, fazer aquele pedido clássico para vocês liberarem o vídeo para a gente poder ter um pouco mais de interação e saber que a gente não está falando só com uma máquina, mas para pessoas. Então, obrigado para quem. Não se esqueçam também, acho que todo mundo está com áudio no mute ainda. Então, boa noite, bom estar de volta depois de uma semana. Essa semana, então, relembrando, a gente vai se encontrar 2 vezes seguidas. A gente vai ter essa 1 hora hoje e depois 1 hora na quinta-feira, no mesmo assunto. E eu tinha combinado, então, com vocês e com o Paulo, que nesses próximos dias a gente ia dar uma pausa na sequência de estudo do nosso livro, para podermos, para a gente poder focar num estudo do fim dos tempos baseado em um estudo que a gente tem feito com a equipe da FAI, que é a Frontier Alliance International, que é uma organização missionária da qual meu irmão faz parte. Eles têm a base deles no Oriente Médio, especificamente em Israel. E aí o diretor dessa organização, né, o CEO, vamos dizer assim, dessa organização, fundador, né, eles tiveram aí esse direcionamento para chamarem um jejum, um tempo de jejum durante esse tempo que a gente tem vivido de isolamento, e um jejum focado no estudo do fim dos tempos e no estudo de passagens bíblicas que falam desse assunto. Então, são 14 dias que a gente tem conectado diretamente para assistir uma das aulas, né? São 14 mensagens diferentes, então cada dia eles liberam uma mensagem. E aí a minha ideia seria a gente poder abordar com vocês os assuntos em uma aula, em um encontro nosso de 1 hora. Eu vou tentar condensar assuntos que eles têm tratado em 3 ou 4 aulas de 1 hora. A boa notícia é que, para quem ficar interessado e instigado a buscar mais conhecimento, a estudar mais sobre esses assuntos, e essa é a nossa intenção, a boa notícia é que a gente já tem uma equipe trabalhando na tradução das legendas dessas mensagens, para a gente ter essas mensagens todas legendadas em português para acesso de quem quiser aí no Brasil. E eu acho que isso vai ser um material muito rico para a igreja no Brasil e vai ser muito esclarecedor, muito importante para esses dias que a gente tem vivido. Essa é uma pequena introdução. Senta que lá vem história. Qual é a sua parte da introdução? Não, acho que a gente pode começar orando, né? E pedindo que Deus abra o nosso entendimento, porque é um assunto super relevante, é um assunto que, quando a gente iniciou aqui os estudos, foi o primeiro tema que o Paulo sugeriu para a gente, até por isso que a gente pensou em fazer essa pausa no que a gente estava conversando com vocês, mas ainda dentro do assunto. Então tem bastante coisa, né? Só deixando claro que não é um assunto que diverge, né? Na verdade, o assunto que a gente vinha tratando, ele é fundamental, ele é a base, vamos dizer assim, de tudo aquilo que a gente vai começar a falar hoje. Então, assim, a minha ideia inicial não era entrar nesses assuntos escatológicos hoje, mas sim depois que a gente tivesse uma base muito bem fundamentada da aliança eterna, do propósito de Deus em relação a Israel, o posicionamento da igreja, etc. Mas eu acho que a gente já tem aí agora, depois desses encontros que a gente já teve até então, eu acho que já dá para ter uma base, uma noção da importância da aliança eterna. E aí a gente vai tentar trazer assuntos que a gente já abordou no contexto das nossas próximas conversas. Isso também é interessante a gente pontuar que o momento que a gente está vivendo é bem pertinente para esse assunto, para a gente iniciar esse assunto agora, né? Sim. Então... a gente vê muito
muito vídeo circulando em WhatsApp, muita live, né? A era das lives. Eu acho que depois que a gente passar pelo coronavírus, a gente vai lembrar disso como a era das lives. Assim. Nunca vi tanta live rolando e tem muita gente falando sobre, inclusive, esses assuntos. Então, eu acho que esse foi um dos, talvez, daquilo que motivou, vamos dizer assim, a FAI a se posicionar em relação a isso e a trazer a visão que eles têm em relação ao fim dos tempos, em relação ao estudo escatológico e o compromisso assim que eles têm, né, com a palavra fundamentada mesmo, né, em estudo, em dedicação e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia, a gente é iniciante, vamos dizer assim. Então, eu quero deixar isso muito claro também desde o início. A gente é iniciante, pode ser que tenha perguntas que vocês façam que a gente não saiba responder, mas a gente se compromete a buscar. E a gente está tentando transmitir um assunto que, por exemplo, o speaker, a pessoa que deu essas 5 primeiras aulas para a gente, ele compartilhou que ele tem estudado esses textos que a gente vai conversar com vocês por 16 anos. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que está estudando a palavra, focado nesse assunto há 16 anos, pelo menos, e principalmente nos textos de Mateus, que a gente vai dividir com vocês, e depois de Daniel. Então, e a gente é totalmente iniciante, assim, perto desses grandes estudiosos da palavra. A gente tem muita admiração por essas pessoas. A gente vai dar essas referências para vocês, para que vocês possam buscar mais conhecimento também e aprender com eles. Ainda bem que a gente tem trabalhado aí com uma parceria bem grande no Brasil de pessoas que estão se envolvendo nas traduções dessas legendas e desses estudos. Então, isso tudo para dar esse panorama assim e trazer para vocês o nosso posicionamento de iniciantes no assunto, mas ao mesmo tempo apaixonados pelo assunto e quero deixar claro também que tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, falar, eu falo com muito temor e tremor, assim, porque até mesmo nos textos que a gente vai ler, a gente vai conversar sobre o peso que se tem sobre um ensino errado sobre esse assunto. Né? Então, o Senhor Jesus deixa muito claro o peso que isso vai ter nos últimos dias e essa prestação de contas que vai acontecer nos últimos dias. Então, a gente fala tendo consciência desse peso, né, e dessa responsabilidade, e ao mesmo tempo abrindo com vocês que a gente é iniciante nesse assunto, mas que a gente tem buscado e pedido ao Senhor cada vez mais que Ele nos dê revelação disso, sabedoria na palavra e que a gente possa compartilhar a palavra de acordo com aquilo que Ele tem para aquele momento. Então, dito isso, você queria orar antes de a gente começar? Então, acho que você pode. Por favor. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui, junto com todos esses irmãos que têm buscado a tua presença, têm buscado o conhecimento, não só conhecimento da palavra, da letra, mas conhecimento no Espírito do Senhor, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito esteja aqui conosco, nós nos colocamos diante do Senhor com humildade, Pai. Humildade de quem também está aprendendo, mas que também tem um coração sedento, Senhor Deus, por saber qual é o teu plano, Senhor Deus, qual é a história que o Senhor está contando nesse momento, qual é o teu plano para esse momento, Senhor, e para os dias futuros, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe com sabedoria e peço isso sobre a vida do Victor nesse momento, que o teu Espírito venha sobre ele, trazendo clareza nas palavras, colocando as palavras certas na boca dele, Senhor Deus. Clareza de pensamentos, no desenvolvimento dos pensamentos dele, Senhor Deus. E também que o Senhor abra os olhos, os ouvidos, Senhor Deus, de todos esses irmãos que estão reunidos com a gente para aprender mais, Senhor Deus, para te conhecer mais, Senhor Deus.
nós te amamos, Jesus, e tudo isso daqui é para honra e glória do teu nome, para que a gente se aprofunde em conhecimento e em relacionamento com o Senhor, Jesus. Em teu santo nome eu oro. Amém. Amém. Amém, Senhor. Bom, vamos, sem mais delongas, vamos para o texto. Eu mandei mensagem para vocês no fim da semana passada, acho, para que vocês pudessem ir lendo aí Mateus 22, Mateus 23, Mateus 24 e Mateus 25. Quem leu, dá um joia. Na câmera. Lucas, abre a câmera, Lucas. Ó, o Felipe está sem câmera aqui, ó. Pessoal, se vocês puderem abrir a câmera, é legal para a gente ter essa interação aí. Tá, pessoal, por favor, todos abram a câmera, por favor. Ai, meu Deus do céu. Não fica com vergonha do cabelo despenteado, não, do pijama. A gente está acostumado. Eu tô com essa camisa bonita aqui, mas por baixo aqui a calça é moletom de ficar em casa. Bom, texto então para a gente, os textos bases que a gente vai tratar é Mateus 22, 23, 24 e 25. Vou dar um panorama geral para vocês do que Mateus 22 e 23 trata. A gente vai concentrar bastante no final de Mateus 23 e depois a gente vai tentar ir versículo a versículo em Mateus 24 e 25. Vamos ver como é que vai ser. Se a gente conseguir chegar à metade de Mateus 24 hoje, já tá bom. Gente, é muito importante que vocês tenham a Bíblia de vocês, seja no celular ou Bíblia, física, anotação, aberta, porque senão chega uma hora que o negócio pode embolar. Então seria bom se desse para vocês seguirem aí. A gente mandou também um esboço de umas anotações. Simplesmente esse esboço que eu encaminhei também hoje é a tradução das notas oficiais lá do estudo que a gente tem acompanhado. Então, essas anotações são tópicos bem simplificados e resumidos para vocês terem aí como base, mas a gente vai entrar muito mais aprofundado assim, nos temas, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos dar um contexto do porque o foco maior que a gente vai trazer vai estar em Mateus 24, mas a gente precisa ter um contexto do que Mateus vem falando, né? É importante a gente entender, existe um estudo do Mike Bickle, do IHOP em Kansas City. Ele fala que a gente tem 4 evangelhos, não é por acaso, né? Os 4 evangelhos parecem que contam a mesma história, mais ou menos, né? Mas o que acontece é que os 4 evangelhos eles têm propósitos distintos e únicos, vamos dizer assim. É óbvio que eles abordam histórias, muitas vezes a mesma história, né? Muitas vezes as mesmas palavras, mas eles estão escritos para públicos diferentes, em contextos diferentes, com propósitos diferentes. Então, Mateus, só para vocês terem essa noção, Mateus ele é escrito especificamente para o público judeu, né? Ele foi escrito especificamente para os judeus. Então, ele traz uma mensagem específica para os judeus. A gente vê que logo em Mateus 1, Mateus está apresentando Jesus como rei, que vem da linhagem de Davi, né? Então, é aquele filho de Davi, o rei dos judeus. Então, o foco de Mateus é esse. Depois, por exemplo, Marcos está escrevendo para os romanos, Lucas está escrevendo para os gregos, João está escrevendo para os crentes em geral, né? Para o povo de Deus em geral. Então, cada um tem um foco diferente. É uma aula muito interessante, se vocês quiserem procurar depois na internet, do Mike Bickle. Dito isso, um outro embasamento importante da gente trazer para Mateus é que Mateus ele mostra a vida de Jesus, mas com uma abordagem muito interessante. Ele vai tratar dos ensinamentos de Jesus e dos feitos de Jesus. Então, constantemente tem essa não sei, acho que eu cliquei aqui em alguma coisa. Constantemente tem essa transição, assim, a gente vê esse padrão no livro de Mateus, né? Então, tem ensino
e depois mostram os feitos de Jesus. Depois tem mais ensino, depois tem mais assuntos que mostram os feitos de Jesus. Muito bem, então, Mateus 22. Quando a gente fala de Mateus 22, a gente pode entender, está aí no esboço de vocês, como a mensagem ou o sermão final de Jesus para o público geral, né? A mensagem final de Jesus para geral está em Mateus 22 e principalmente nos versículos de 1 a 13 de Mateus 22. Mas qual que é o contexto para chegar nessa mensagem geral? Não sei se vocês se lembram, Mateus 21 é quando Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho e o povo clama, né? Bendito que vem no nome do Senhor. Taraná, taraná. Então acontece isso, e aí em Mateus 22, então, nessa última mensagem, pensa assim, nossa, se eu tivesse trazendo a minha última mensagem, a última mensagem em vida para o público em geral, o que eu falaria? E Jesus, ele entrega basicamente um panorama aí, ou um frame, né? Uma estrutura do evangelho em simples palavras. Então, qual que é essa estrutura do evangelho que Jesus traz nessa última mensagem para o público em geral, em Mateus 22? Ele fala sobre um rei, né, que é o nosso pai, que está preparando um casamento, ou seja, uma união baseada em aliança eterna, né, um compromisso eterno, uma aliança eterna com a noiva. Então, é um rei, um pai, que está preparando um casamento, uma aliança eterna com uma noiva para um filho, né, para o seu filho amado, que é Jesus, no contexto do seu reino eterno. Né? Então, um pai preparando um casamento para um filho, preparando uma noiva e um casamento para um filho, para entregar um reino para esse filho e para que esse casamento aconteça. Né? Então, essa é a mensagem de Mateus 22, um rei preparando um casamento para o seu filho. Né? Então, Jesus, ele basicamente, vamos dizer, em poucas palavras, ele explica o que é o Evangelho do Reino. Né? E a gente vai entrar em assuntos sobre isso, né? Porque o Evangelho tem muita gente que divide o Evangelho como se o Evangelho fosse várias coisas, né? Mas o Evangelho é um só e é o Evangelho do Reino. Bom, muito bem. Então, isso é Mateus 22. Eu não vou usar o nosso tempo para ler Mateus 22, depois vocês leiam vocês mesmos. Mas é basicamente, principalmente esse primeiro trecho, essa história que Jesus conta sobre o casamento, fazendo enquadrando, vamos dizer assim, o reino de Deus, explicando o que é o reino de Deus, em poucas palavras. Depois a gente vai ver mais alguns ensinos de Jesus, e daí a gente chega em Mateus 23. E aí, Mateus 23 talvez seja o texto da Bíblia que mais tem ai. Né? Ai de vocês, né? Ai de vocês. Ai de vocês quem? Ai de vocês, líderes religiosos. Ai de vocês, escribas e fariseus. Jesus começa, né? Ele está falando com o povo, né? E daí ele se dirige agora à liderança religiosa de Israel, né? A liderança de Israel, e ele começa a trazer essas condenações, né? Esses ais, esses condenações mesmo, juízos, né? sobre os líderes da época. Para vocês terem uma ideia assim um desses ais assim que mais chama atenção é um que fala que eles são tão hipócritas que eles fazem de tudo para converter uma pessoa, e quando convertem essa pessoa, eles tornam essa pessoa filhos do inferno, né? Filhos do diabo, como eles mesmos. Então, olha o que Jesus está dizendo para eles, né? Então, Jesus chama eles de guias de cegos, né? Que mais? Então, é um texto muito pesado, assim, é um texto para a gente ler com muita atenção,
né? E Jesus começa esse texto falando: presta atenção no que eles falam, né? Porque eles se assentam no lugar de Moisés, né? Eles têm domínio da lei, né? Eles sabem o que ele está falando, mas não façam o que eles fazem. E aí ele começa a lançar esses juízos, né? Ou essas condenações, né? Ele fala várias vezes aqui que eles são guias de cegos, né? São guias cegos, desculpa. Queria achar esse versículo que fala que eles tentam converter. Tenta achar aí. Estou procurando. Acho que aqui eu consigo achar melhor. Tem várias que eles tentam converter. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, né, para converter uma pessoa. E uma vez que vocês convertem essa pessoa, vocês os tornam ele filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, assim, pensa nesse tipo de juízo, né, ou de cobrança que Jesus está jogando sobre eles, né? E ele dá sequência a isso, se eu não me engano, ele fala isso 7 vezes, né? Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Até a gente chegar em Mateus 23, 37, que é um texto bem famoso, né, de 37 a 39, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas e não quiseste. Né? Se a gente pode ver aí esse não quiseste, está lá em Isaías 30, 15, por exemplo, fala: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Essa palavrinha aqui revela, né, essa frase revela o coração de Jesus, né, por Jerusalém. E isso tem que falar um pouco com a gente também, né? Se o coração de Jesus por Jerusalém é esse coração de misericórdia, esse coração de amor, esse coração de eu quis juntar vocês como filhos, como uma galinha junta os filhotes, né? Revela o coração de Jesus por Jerusalém, o coração de Jesus por aquele povo, né? A gente precisa ter isso em contexto, porque a gente vai ver mais tarde que uma coisa fundamental para os últimos dias é o que a gente pensa sobre o nosso Deus, o que a gente pensa sobre o nosso Senhor, o que a gente conhece sobre Ele, né? Porque se a gente não tiver um conhecimento correto de Deus, a gente vai se ofender nos últimos dias, a gente vai se enganar nos últimos dias. Então, lendo de novo 37, Jerusalém, Jerusalém, ele fala 2 vezes Jerusalém, né? Fica claro a centralidade da cidade da aliança, né? Ele está falando da cidade da aliança, cidade da promessa, o destino, né, de Jerusalém, o destino eterno de Jerusalém. É importante a gente entender a centralidade de Jerusalém nos propósitos e nos planos de Deus. A gente vai ver depois em Apocalipse que João viu a Jerusalém que descia do céu e se unia com a cidade de Jerusalém em Israel, né, formando a nova Jerusalém. Então, existe não tem como a gente, uma coisa importante também de trazer, que a gente vai tratar sobre isso, mas assim, tem coisas na Bíblia que não tem como a gente espiritualizar, né? A Bíblia, meu irmão que brinca, que ele fala assim, tem gente que lê a Bíblia como se fosse um livro espírita. A Bíblia não é um livro espírita, né? Existem significados essenciais espirituais que a gente tem que entender, mas não tem como a gente transformar a Bíblia numa alegoria, né? E tudo tem um sentido espiritual, espiritualizado, não é bem assim. Então, a centralidade de Jerusalém é importante a gente entender, tá? E é por isso também que a gente tem tratado com vocês naqueles assuntos prévios. Sobre a aliança eterna, né? E sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o povo judeu. Olha o que Jesus fala no 38.
a vossa casa ficará abandonada. Agora, traduções, a gente tem que ficar de olho nas traduções para a gente não perder o sentido da coisa, né? Onde Jesus estava e para quem ele está falando naquele momento, né? O contexto desse texto, né? Onde Jesus estava e para quem ele estava falando. Então, vamos lembrar, ele deu a última mensagem para o público geral, e aí ele está falando no templo para os líderes. Isso fica óbvio quando a gente lê Mateus 24:1, que fala, tendo Jesus saído do templo. Então, ele estava no templo, falando especificamente com a liderança, né, de Israel, e ele falando para ele, a vossa casa, a casa de quem? A casa deles. Ou seja, o templo ficará abandonada. Em outras palavras, ou se a gente usar a tradução original, ficará desolada. Vocês já ouviram falar sobre o termo da desolação? Né? Então, Jesus aqui está basicamente fazendo referência ao abominável da desolação de Daniel, né? Então, a vossa casa, esse templo, ficará desolado. A minha versão fala deserta. Mas... Deserta. Mas a palavra, é a mesma palavra lá de Daniel 8, né? Desolado. Então, o templo, Jesus está fazendo referência à desolação do templo, o que também é muito importante. A gente vai ver que hoje em Israel não tem um templo, né? E Jesus está falando, e esse texto aqui tem muita gente que vai argumentar que essa profecia de Jesus era sobre o ano 70, muita gente vai argumentar que as profecias de Daniel eram sobre o ano 70, a gente não vai entrar nesse assunto nesses primeiros momentos, talvez quando a gente falar no livro de Daniel a gente entre mais nesses assuntos, tá? Mas a gente entende, a gente crê, só para vocês seguirem uma linha de raciocínio com a gente, que isso é uma profecia que Jesus estava fazendo referente ao fim dos tempos, tá? E não ao ano 70. No ano 70 não aconteceu o fim dos tempos, no ano 70 não aconteceu a restauração de Israel, no ano 70 não aconteceu a volta de Jesus. E se você não sabe o que aconteceu no ano 70, você depois da aula buga aí, pra você saber o que aconteceu lá em Jerusalém no ano 70. Muito bem. Versículo 39 de Mateus 23. Pois desde agora vos digo que de nenhum modo me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então vocês não vão mais me ver até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. A gente já falou sobre o significado dessa frase, né? A gente já falou que Jesus, ao falar, vocês não vão mais me ver, era me ver como eles devem vê-lo, né? Como o rei, como o Messias, como o rei de Israel, né? Até que eles digam, lembrando também do contexto que Jesus tinha acabado, né? Eles tinham acabado, o povo tinha acabado de declarar bendito que vem em nome do Senhor, né? Mas ele está se referindo aqui principalmente à liderança de Israel, à liderança religiosa de Israel, né? E uma outra coisa importante também é a gente entender que muitas vezes a gente até em oração a gente fala, Senhor, que o teu povo declare, né? Que Israel declare, bendito que vem em nome do Senhor. A gente vai entender que é todo o contexto da volta de Jesus que vai fazer com que eles clamem, bendito que vem em nome do Senhor, tá? Então, pode ser que no começo esteja ficando meio confuso aí para vocês, mas vão anotando dúvidas e comentários que vocês queiram fazer. Muito bem, então tendo isso em mente, tendo em mente a centralidade de Israel e principalmente de Jerusalém no contexto do fim dos tempos, né? E fica claro que Jesus está falando do fim dos tempos porque ele está falando da desolação abominável de Daniel, e a desolação abominável de Daniel é referente ao fim dos tempos. E a gente pode não saber o que é o abominável da desolação, então se você não sabe, vai ler Daniel, a gente vê que Jesus fala
quem não lê, como que é o texto? Quem lê, entende. Quem lê, entenda, né? Então, ou seja, nas palavras atuais, Jesus está dizendo assim, não sabe o que eu estou falando, vai ler Daniel. Né? Mais ou menos isso que ele está falando. Isso aí em Mateus 24. Mateus 24. A gente vai ver isso. A gente vai chegar lá nesse versículo. Então, se isso para vocês é um assunto que vocês não têm a mínima ideia do que eu estou falando, vocês precisam ler Daniel. A gente vai ler juntos depois, mas vocês precisam ler Daniel. Porque é necessário que vocês entendam que, assim, na cabeça dos discípulos, e a gente vai ver isso nos primeiros versículos do 24, eles entenderam na hora que Jesus estava se referindo ao abominável da desolação de Daniel. Eles entenderam na hora que Jesus estava se referindo ao fim dos tempos e à segunda vinda de Jesus. Eles entenderam, e a gente vai saber o porquê que eles entenderam isso. Então, quando a gente vai para Mateus 24, uma coisa muito interessante que o Dalton, que é o diretor da organização, que é quem tem dado essas primeiras aulas, uma coisa muito interessante, uma dica que ele deu de estudo da palavra, é a gente estruturar o texto em blocos, assim, ou em assuntos, vamos dizer assim. Ele usa a palavra headlines, né? Ou seja, em títulos e subtítulos, né? E começa a ficar muito mais claro quando a gente estrutura dessa forma. Basicamente, isso está no outline aí de vocês, nesse esboço que eu mandei das anotações das primeiras aulas. Mas, assim, ele divide, então, Mateus 24 de uma maneira, não só Mateus 24, né, mas esses textos todos. Então, recapitulando, Mateus 22, último sermão de Jesus para o público geral. Mateus 23, a última mensagem de Jesus para os líderes, né, para os líderes religiosos de Israel. E Mateus 24 e 25, então, seria a última mensagem de Jesus para os discípulos. Tá? Então, esse é a centralidade, vamos dizer assim, do texto de Mateus 24 e 25. É uma mensagem de Jesus para os discípulos. Ele não está mais falando com os líderes, ele não está mais falando com o público geral. E a gente vai ver isso no texto aqui em Mateus 24, que ele está falando exclusivamente com os discípulos, para os discípulos. Tá? E aí ele divide ainda Mateus 24 em algumas etapas. Né? Então, você pode, se você quiser fazer isso aí, anotar ou marcar na sua Bíblia, eu marquei na minha Bíblia. Então, Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 3, a gente está falando da pergunta, né? A gente vai identificar uma pergunta que os discípulos fizeram. Esse só para exemplificar o que o Victor estava falando, que o Dalton divide por temas, esse é um exemplo, né? Então, esse bloco que o Victor falou de versículos, o título é a pergunta. A pergunta. Então, assim, os primeiros 3 versículos seria a pergunta. E depois, a partir daí, é a resposta de Jesus. Mas essa resposta de Jesus, a gente também consegue dividir em 2 etapas. Né? A gente consegue dividir essa resposta também em alguns subtítulos para a gente poder entender melhor. Então, Jesus vai trazer basicamente 2 formas de resposta. Uma é uma profecia direta, e é uma profecia sem necessidade de interpretação, vamos dizer assim. O que o texto está falando é o que o texto está falando. O que Jesus falou é o que o texto está falando. Então, quando a gente lê, por exemplo, guerra, é guerra, não é? Né? Quando a gente lê... Batalha espiritual. Não é uma batalha espiritual. Né? Quando a gente lê, sei lá, fome, é fome, não é a fome da palavra. Não, é fome mesmo, fome de comida, fome. Então, essa primeira parte desse sermão de Jesus, ou dessa resposta de Jesus para os discípulos, ela é uma profecia direta. E depois uma segunda parte, aí sim, é uma segunda parte
que são as parábolas, né? Daí Jesus vai trazer 7 parábolas, ou talvez 6, a gente vai falar sobre isso depois. Mas, só para simplificar, são depois 7 parábolas, e aí sim a gente precisa interpretar o que essas parábolas estão dizendo, o contexto dessas parábolas, o que Jesus está querendo dizer em cada uma delas, e qual é a mensagem principal em cada uma delas. Tá? Então, recapitulando, vai parecer meio repetitivo, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas ajuda a ser repetitivo nesse começo, né? Para nós ajuda. Então eu acho que pode ser a realidade de alguns também. Então Mateus 22, último sermão de Jesus para o público geral. Mateus 23, último sermão de Jesus para os líderes religiosos de Israel. Mateus 24 é o última, e 25 é a última mensagem de Jesus antes da cruz, obviamente, para os discípulos. E aí a gente divide Mateus 24 e 25 entre profecia e parábola, né? Bom, vamos lá. Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, então isso mostra que Jesus estava no templo. O que aconteceu aqui? Acho que você deve estar batendo aí. Não sei lá, o que é isso aqui? Alguém está compartilhando tela aí? Eita. O que aconteceu, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá. Paulo, você fez alguma coisa aí? Apareceu uma tela aí esquisita. Todo mundo viu ou só eu que vi? Todo mundo viu, né? Bom, tá bom. Vamos continuar então. Mateus 24, 1. É ali que a gente está. Mateus 24, 1. Lembrei do Ângelo agora. Oi, o inimigo. Olha o inimigo tentando derrubar a internet. Olha lá, foi o pastor. Olha lá. Eita, foi o pastor. Foi o pastor calado. Então, se foi o pastor, a gente fica calado. Tendo Jesus saído do templo, onde ele estava então? Por que a gente pode dizer que ele estava se referindo ao templo em Mateus 23, 38? Porque ele estava no templo. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Peraí, tá meio esquisito essa conversa aqui no começo, né? Eles estavam no templo, eles saem do templo, os discípulos querem mostrar o templo para ele, e daí ele fala, ué, mas vocês não estão vendo o templo? Então... É a conversa de doido, né? É uma conversa meio de doido no começo. Mas o que fica evidente aqui? Os discípulos ficaram impactados com aquilo que Jesus disse em Mateus 23, 37 e 39. E eles estavam procurando assunto, eles queriam fazer uma pergunta, entendeu? Na verdade, eles estavam procurando assunto, eles estavam rodeando para chegar no assunto. Cercando ele para ver se eles não precisavam fazer pergunta, entendeu? Mas eles precisaram fazer pergunta. Então, e aí Jesus fala para ele, mas vocês não estão vendo o templo? Ou seja, meio doido, né? Estão os dois lá olhando, os dois, né? Eles todos lá, né? De Jesus, olhando o templo, e um pergunta, tá vendo o templo? Você tá vendo o templo? Né? E aí Jesus fala para eles, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, ele está de novo se referindo a Daniel 8, 9, 10, 11 e 12, né? Principalmente 8, 9, 11 e 12. Ou seja, ele está de novo falando para os discípulos, eu estou mesmo falando de Daniel 8, 9, 11 e 12. Né? E aí, os discípulos, então, eles saem do templo, né? Eles vão para o Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximam dele, em particular, dizendo, versículo 3, dize-nos quando essas coisas acontecerão e qual é o sinal, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou do fim dessa era, né? Então, eles fizeram 3 perguntas aí. Quando essas coisas vão acontecer? Que coisas? Que coisas? É importante, se a gente não entender o que eles estão perguntando, a gente não vai entender a resposta de Jesus para eles. Né?
Então, quando essas coisas acontecerão, que coisas eles estão se referindo? Jesus, você estava mesmo falando da desolação abominável de Daniel? Quando essas coisas vão acontecer? E se é isso mesmo que o Senhor está falando, que sinal vai ter da tua vinda? E aí aqui fica claro que eles estão falando da segunda vinda de Jesus, porque Jesus já estava lá. Como que você está perguntando qual é o sinal da tua vinda se Jesus já está ali? Né? E qual é o sinal? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então, olha essa linguagem também que está sendo usada aqui. Que sinal da tua vinda? Versículo 39 de Mateus 23 fala: vocês não vão mais me ver até que vocês digam bendito o que vem. É dessa vinda, o sinal dessa vinda, bendito o que vem no nome do Senhor, que os discípulos estão perguntando aqui. Qual é o sinal dessa vinda? Ou seja, da volta de Jesus, da sua vinda como rei, né? E do fim da era, ou do fim dos tempos. Porque eles entendem que se Jesus está citando Daniel, ele está se referindo ao fim dos tempos. Até aqui está claro? Sim? Só fazendo, eles sabem que Daniel, se Jesus está citando Daniel porque ele está falando dos fins dos tempos, porque os discípulos conheciam o livro de Daniel. Não só o livro de Daniel, né? Eles conheciam as escrituras e sabiam do que Jesus estava falando. Exatamente. E sabiam que era disso que Daniel estava tratando lá nos capítulos que o Victor citou, 8, 9, 11, 12. Só para deixar claro por que os discípulos sabiam que era sobre isso. Porque por causa disso, que eles conheciam muito bem e eles sabiam que era disso que Daniel tratava. E se Jesus estava citando Daniel, logo era disso que Jesus estava falando. Então, com base nessa pergunta que os discípulos fizeram, é interessante a gente olhar que o que foi o catalisador, não, ou o que deu início. O estopim? O que causou, o que trouxe os discípulos a fazer essa pergunta? A gente precisa entender que Mateus 23, 37 a 39 é o que prepara aí o palco, vamos dizer assim, ou é o que dá início, é o que aborda o assunto para que eles façam essa pergunta e para o desenrolar de Mateus 24 e 25, mais para frente. Tá? Muito bem. E Você tá no 23. Desse não. Bom, uma outra coisa interessante de observar nesses primeiros versículos de Mateus 24 é que eles saem do templo, né? Jesus já lança uma profecia sobre o templo, falando vai acontecer que esse templo, aquilo que Daniel falou. E aí eles saem do templo e Jesus está dando esse ensino agora para os discípulos em um lugar que eu não acho que é por acaso, né? Versículo 3, onde Jesus estava quando ele começou a ensinar os discípulos sobre o fim dos tempos. Quem vê rapidinho aí, para eu saber que vocês estão vivos, e me responde essa pergunta. Onde Jesus estava com os discípulos quando ele vai iniciar, quando eles fazem essa pergunta para ele, antes dele dar a resposta? Está em 24:3. Procurei. Escreve aí pra gente. En el Monte de los Olivos. Muito obrigado. No Monte das Oliveiras. Muito bem, Gabriel. No Monte das Oliveiras. E por que isso é significativo? Por que isso é significativo? Vou falar para vocês por que eu acho que isso não é por acaso. Não acredito, né? Eu acho que isso não é por acaso, porque Zacarias 14, versículo 4 diz: naquele dia, o dia
da vinda do Senhor, tá? Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido em dois. E aí Zacarias continua a profecia dele sobre aquele dia, né? Mas eu acho muito interessante o contexto, né? E como a perfeição assim do plano de Deus e como as coisas do Senhor não são por acaso. Né? Então, na verdade, eu ia exatamente falar isso, que não tem coincidência, né? Então, como naquele dia ele vai pisar com os pés dele no Monte das Oliveiras, né? Zacarias 14:4, Asher. Asher é um nome importante. Então, a pergunta que eles fazem, quando essas coisas, que coisas, o que Jesus, quando Daniel 8, 9, 10, 11, 12, qual é o sinal da sua vinda, né? Bendito que vem no nome do Senhor. Qual é o sinal dessa vinda? E qual é o sinal do fim dos tempos? Então, os discípulos fizeram 3 perguntas em uma. Então, só recapitula as perguntas que foi quando, o quê E o quê? e o quê. Né? Quando, o que é o sinal da tua vinda, né? O quê? E o que é o sinal do fim dos tempos? E aí Jesus vai responder essa pergunta. Um princípio muito importante aqui para a gente entender é assim, Jesus deu a mensagem dele para o público geral, Jesus deu a mensagem dele para os líderes. Mas olha o que fala aqui no versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular. Ou seja, isso revela um princípio para a gente muito importante, né? Isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa que a gente está tendo, o curso que eu estou fazendo, é Jesus falando para as multidões. Mas se eu quero entender esse assunto, eu tenho que, em particular, conversar com o meu Senhor. Eu tenho que, em particular, ler a palavra. Eu tenho que, em particular, pedir, como os discípulos pediram, Mestre, Jesus, fala. Quando que vão ser essas coisas? Né? Eu tenho que ter esse desejo no coração de buscar mais, em particular. Esse é um princípio que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho extremamente importante. Né? Não existe mensagem, gente, principalmente mensagem que a gente ouve, mensagem que a gente ouve na internet. A internet está cheia de mensagem, reunião de Zoom. Né? Não existe pregação de domingo, seminário, conferência. Nada disso é mais importante, e isso tudo é importante, mas nada disso é mais importante do que você procurar uma resposta de Jesus, uma resposta do nosso Deus em particular, né? Entrar no seu quarto, fechar a porta e em particular perguntar para o Senhor. A resposta do Senhor é porque eles perguntaram em particular, ou seja, eles quiseram saber mais sobre aquele assunto. Eu tenho certeza que outras pessoas, quando eles ouviram Jesus falar o que ele falou em Mateus 23, de 37 e 39, tenho certeza que passou pela cabeça deles também. Eu acho que Jesus está falando de Daniel, está falando da desolação, está falando do fim dos dias, do fim dos tempos, falando da vinda do rei de Israel e tal. Mas quem foi perguntar em particular? Quem quis saber mais? E a gente tem o privilégio de ter isso nas Escrituras e poder ter acesso a esse ensinamento, mas, de novo, isso daqui é como se fosse agora Jesus falando para as multidões. Então, se a gente não pegar a palavra e estudar, a gente mergulhar na palavra e orar e pedir revelação, pedir entendimento em particular, a gente não vai estar preparado para o fim dos dias. Coronavírus, gente, né? Como diria o Dalton, um pingo no balde. Esse termo é muito comum em inglês, né? Um pingo no balde. O que é um pingo no balde? Não é nada, né? É um pingo no balde, perto daquilo que vem nos próximos, num futuro próximo, vamos dizer assim, daquilo que vai acontecer, né, no fim dos dias e como a gente tem que estar preparado para aquilo.
E notem também que Jesus não saiu falando sobre essas coisas porque fazia parte do sermão dele. Ele foi perguntado, por isso que ele respondeu, né? Exato. Então, Isso, intimidade. Exato. A gente vai falar depois em Mateus 25 sobre essa luta pela intimidade com o Senhor. Mas veja que interessante, né? No versículo 4, um outro princípio muito importante é o princípio do espírito de oração, né? Jesus responde a pergunta. Então, o versículo 4 começa dizendo: Jesus lhes respondeu. Jesus deu a resposta. O que mostra para a gente, o que a gente pode aprender com esse princípio é que se a gente perguntar em particular, se a gente trouxer em oração, né, esse é o princípio do espírito de oração, é a gente saber orar com fé que o Senhor vai nos dar a resposta, que o Senhor vai nos responder aquilo que a gente perguntar. Né? Agora, não é a gente entrar e fazer uma oração de 5 segundos, né, e falar: Senhor, me revela aí Mateus 24, eu vou ler agora, me dá entendimento. Né? Por exemplo, a gente vê que Daniel fez um jejum de 21 dias e só no último dia é que o Senhor começou a falar com ele. Né? Então, isso daqui mostra pra gente um princípio assim e Jesus vai falar sobre isso também depois, sobre perseverança, né? Aquele que perseverar, Jesus vai falar. Então, perseverar em oração, perseverar em buscar, isso é muito importante, né? Como compartilhei com vocês, né? Eu fiquei impressionado com esse testemunho do Dalton, né? 16 anos estudando, né? Ele fala, para vocês terem uma ideia, a gente estuda com ele Mateus 24, 23, 24, 25, principalmente 24, 25, versículo por versículo, e ele não tem a Bíblia na frente dele. Ele conhece os versículos. A Bíblia não está ali, ele tá falando direto, assim, ó, versículo por versículo. Então, para a gente chegar nesse nível de maturidade, de conhecimento, e não é, volto a dizer, né, não é o conhecimento pelo conhecimento, mas o conhecimento pelo temor e por aquilo que vai acontecer, né, por aquilo que a gente tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer. Então, um conhecimento para buscar intimidade, um conhecimento para buscar ter esse relacionamento com Deus, né? Só para concluir esse assunto, para a gente não se estender, mas uma coisa que o Dalton falou que me chamou muita atenção foi que nesse contexto de se preparar para o que vai acontecer, né, para os eventos que vão suceder, ele fala que o que você souber, o que você tivesse alimentado da Bíblia antes disso acontecer, é o que você vai ter durante os eventos do fim. Durante o evento de tribulação. Para se alimentar. Então, se você... pode na verdade, a gente vai falar sobre isso até quando a gente começar a Mateus 25, né, sobre esse princípio da intimidade. Né, mas basicamente aquilo que você tem do Senhor antes desse período, é aquilo que você vai levar durante esse período. Então, vamos buscar conhecimento e intimidade com o Senhor agora, enquanto a gente pode. Né? Bom, continuando então, Jesus responde e ele fala: tenha cuidado para que ninguém vos engane. Né? Eu vou entrar nesse assunto e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto de engano e talvez... Como é que está aí, Paulo? A gente tem 7 minutos. Se vocês falarem que vocês estão empolgados todos, que dá para a gente seguir mais meia hora, eu acho que a gente vai, né? Porque, de fato, é muita coisa para a gente tentar condensar. Assim, então... o que o Victor está querendo dizer é que em 5 minutos não dá para dizer o que... Não, eu posso... Paulo, aí você faz uma enquete aí rapidão e me fala, né? Assim, eu posso... encerrar aqui, fazer um encerramento nos próximos 5 minutos, ou posso dar sequência por mais meia hora. Até meia-noite é dia, o Lucas está falando. A Juliana falou sim, a Gabriela falou bora. Temos 4, quem dá mais? Bom, beleza, vamos seguir então, e daí se alguém precisar sair, aí eu peço para que quem ficou compartilhe com quem saiu, pode ser? Acho que o Paulo também está gravando. Boa.
Então, vamos lá. Jesus respondeu, né? Então, é importante a gente entender. Eles perguntaram sobre o que eles perguntaram sobre o fim dos tempos. E por que isso é um assunto, um tema, vamos dizer assim, relevante? Porque a gente vai ouvir muita gente falar sobre esse assunto assim, não, fim dos tempos, Jesus mesmo falou, ninguém sabe o dia, a hora, então a gente não precisa saber, vamos seguir a vida aqui, amar Jesus, O que e importa é o ajudar que a os gente está fazendo pobres, o que importa é o que eu hoje. estou fazendo hoje, fazer minha parte. Mas, gente, se os discípulos perguntaram, e a gente vai ver que Jesus respondeu, isso mostra pra gente que, opa, peraí, será que Jesus, quando ele fala ninguém sabe o dia e a hora, ele está encorajando a gente a ser ignorante? Ou ele está fazendo uma provocação à nossa responsabilidade de saber do que ele está falando? Porque ele vai dar sinais que a gente pode saber, né? Então, basicamente, a visão que a gente vem desenvolvendo e tendo, e que a gente pode ver na palavra, é que assim, a gente não vai saber até que a gente saiba. Tá? Então, assim, essa visão, essa linha de pensamento de que, não, Jesus falou que ninguém sabe o dia e a hora, então ninguém sabe, Jesus vai vir aí como ladrão. E a gente vai ver que isso também é meio furado, né? E uma coisa que eu quero também compartilhar com vocês, que é muito importante a gente ter como base também, porque isso vai estar meio que implícito nas coisas que a gente vai falar, é que a gente crê que a gente vai passar pela grande tribulação. Tá? Então, a gente não crê num arrebatamento pré-tribulação, porque isso não é bíblico, tá bom? E a gente vai mostrar isso para vocês na Bíblia. Então, arrebatamento pré-tribulação não é bíblico. A gente vai mostrar depois. A Bíblia fala 4 vezes, tem 4 textos que a Bíblia usa a palavra arrebatamento, que nem é um termo bíblico, arrebatamento, né? Mas que desenvolve-se um conceito sobre arrebatamento com base nesses 4 textos que a gente vai ler depois. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente crê que a gente vai passar por esses momentos e por isso que a gente acha extremamente importante a gente saber, né, o que vai acontecer e como vai acontecer, para a gente se preparar para esses momentos, para a gente preparar. E também acho muito egoísta, né, me faz lembrar aquele rei que o Senhor profetizou que ele ia morrer em paz, mas que na próxima geração eles iam sofrer as consequências, né? E daí ele fala, nossa, que palavra boa, pelo menos eu não vou sofrer. Então a gente também não pode ter esse posicionamento de que assim, não, eu acho que Jesus não vai voltar nos meus dias, então não preciso me preocupar com isso, não preciso falar desse assunto, meus filhos vão precisar aprender sobre isso, né? Então, acho importante a gente trazer isso à tona desde já, né? Porque a gente não crê num arrebatamento pré-tribulação. Aliás, essa teologia de um arrebatamento pré-tribulação é uma teologia relativamente nova. Não existe registro de ensino dessa teologia na história da igreja antes de 1830, para vocês terem uma ideia. Então, você pega 2.000 anos de história da igreja, 1.830 anos, nunca se falou em arrebatamento pré-tribulação, antes da tribulação, né? Até que alguém teve um sonho, uma visão, e aí tentou provar a visão dentro da Bíblia, e, enfim, né? Aí, anos 80, anos 90, aquele filme assustador, Deixados para Trás, que até hoje as pessoas têm trauma desses filmes. Eu assisti quando era criança. Eu acho que a maioria das pessoas ali são muito jovens para ter assistido. Quem assistiu Deixados para Trás? Eu não assisti. A Débora assistiu, eu sabia dela, Juliana. Nossa, eu ficava com medo desse filme, Senhor Deus. Né? Mas é uma teologia totalmente antibíblica e a gente vai falar sobre isso durante esse tempo. Muito bem. A resposta de Jesus é a seguinte:
cuidado, tende cuidado, para que ninguém vos engane. Então, assim, relembrando... Nossa, muita gente assistiu isso aqui. Muita gente foi influenciada por isso. Então, é difícil até assim, a gente tem que ter nosso coração e a nossa mente muito abertos para a palavra, né? E desfazer Mentiras. esses laços de engano que foram feitos na nossa cabeça, né, durante a nossa infância, durante a nossa juventude, assim, porque muito do que foi feito a gente não se baseava na palavra, né? A gente se baseava nas histórias, a gente se baseava no que as pessoas falavam e aí tentava provar na palavra o que as pessoas falavam. A gente vai falar sobre a responsabilidade disso também, né? E é por isso que Jesus dá esse comando aqui em Mateus 24:4. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Cuidado para que vocês não se enganem, né? Essa é a advertência que Jesus faz. Cuidado para que vocês não se enganem, né? Então, eu não acho que se Jesus está falando cuidado para que vocês não se enganem, ele vai encorajar a ignorância mais para frente, quando ele fala que ninguém sabe o dia e a hora, né? Pelo contrário. Então, ele responde, né, aos discípulos, ele fala, eu vou responder, e a resposta começa, cuidado para que ninguém vos engane. Então, o que a gente pode aprender já com esse versículo, tende cuidado, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de não ser enganado é sua. A responsabilidade, deixa eu pegar um nome aí. A responsabilidade, Gabriele, de você não ser enganada, não é do seu pastor Paulo Calado, não é da Juliana. A responsabilidade de você não ser enganada, Gabriele, é sua. Alfredo, a responsabilidade de você não ser enganado é sua. Jesus está falando, cuidado para que ninguém vos engane. Então, não pense que, não, meu líder, quando tudo isso acontecer, eu vou grudar no Paulo, vou grudar na Juliana e onde eles forem eu vou, né? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, se prepara, cuidado, tenham cuidado, a responsabilidade é sua, para que ninguém vos engane. E essa questão de engano é uma questão muito interessante. O Ângelo Basso está fazendo várias aulas sobre Mateus 24. Eu recomendo muito que vocês assistam. Ele está indo detalhadamente, assim, muito mais detalhado do que a gente vai tratar com vocês. E ele é mestre nesse assunto. Então depois procurem ele no YouTube. Ângelo Basso, um cara barbudo, assim, assustador. Brincadeira. Minha barba estava quase igual a dele e a Stephanie fez eu cortar. De nada, né? Mas ele fala muito ele tem falado muito sobre esses assuntos, né? E em uma dessas aulas dele, ele falou sobre engano e isso me chamou muita atenção. A principal característica do engano, e é aquilo que a gente tem que tomar mais cuidado com o engano, não é aquilo que vem do outro, mas é a nossa própria convicção. Pensa numa pessoa enganada, quando você fala assim, você está enganado. Não é que a pessoa enganada, ela não acha que ela está enganada, né? Ela tem certeza que ela está certa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas convicções durante esse tempo e provar as nossas convicções com humildade na palavra, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente, quando a gente lê a palavra para tentar provar que a gente está certo, a motivação está errada. Né? A gente tem que ler a palavra com humildade, buscando do Senhor revelação, buscando do Senhor entendimento para aquilo que Ele quer falar naquele momento. Eu acho que se pudesse seguir a luz, já ficou escuro aqui, normalmente a gente acaba a aula. Mas tá meio esquisito. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Assim, Jesus ele deixa claro que a responsabilidade é individual, e a gente vai ver isso depois em Mateus 25, sobre a gente buscar relacionamento individual com Jesus. E essa questão do engano é uma questão muito importante. Então, assim, cuidado com as nossas convicções, né? Tem uma música que a gente tem ouvido aqui recentemente que ele fala
o autor meio que pedindo perdão assim para Deus, porque ele fez da própria teologia dele o ídolo dele, né? Então, cuidado, vamos ter cuidado com isso, vamos ter um posicionamento humilde em relação à palavra, um posicionamento humilde em relação àquilo que a gente ouve, mas vamos provar aquilo que a gente ouve na palavra, e provar não no sentido de provar que está certo, quero provar que estou certo, não, provar no sentido de não simplesmente ouvir o que alguém está dizendo, mas trazer aquilo no contexto da palavra e buscar na palavra a aprovação do que alguém está falando. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente tem conversado com vocês durante esses tempos, o meu encorajamento para vocês vai na palavra depois e busca, né, no texto, entender aquilo que a gente tem falado e confrontar aquilo que a gente está falando para vocês. Não assumam aquilo que a gente tem falado como a absoluta verdade. Vai lá no texto e lê. E pede revelação, e pede entendimento, pede discernimento. Né? Então, esse é o alerta, é a forma como Jesus começa a responder. E aí, a partir do versículo 5, aí é profecia direta, né, até o versículo 21. É profecia, não tem como a gente ficar criando significados espiritualizados, vamos dizer assim, né? Para o que Jesus vai falar agora. Ele é direto no que ele fala e ele vai para cima com as informações, e a gente precisa estar atento nessas informações que são passadas. Então, versículo 5. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja que Jesus tinha acabado de dar um alerta sobre o engano, né? Cuidado para que vocês não sejam enganados. E agora ele dá essa informação, né? Muitos virão em meu nome e vão dizer, né, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Uma confusão muito... vejam que ele não fala, eles vão dizer que eles são eu, né? Ele vai falar que é eu. Não é isso que ele está falando. Está dizendo, eu sou o Cristo. Não está falando, vão dizer, eu sou Jesus. Não está falando, vai dizer, eu sou Deus. Não, está falando, muitos vão vir em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E o significado dessa palavra Cristo é Messias, que significa ungido. Né? Então, muitos naqueles dias vão falar em meu nome, vão falar, sabe aqueles... eu tenho até arrepio quando eu ouço esses profetão aí de hoje em dia falar assim diz o Senhor. Eu falo, Senhor, tem que ser você dizendo, senão esse cara está enrolado. Então, muita gente vai levantar nesses dias dizendo, assim diz o Senhor. E eles vão enganar a muitos. Então, a gente às vezes tem a impressão que isso daqui é um engano que vai vir de fora da igreja. Né? É um engano que vai vir de lideranças políticas e governos políticos. Né? Não, são pessoas que vão vir no nome dele, em meu nome, vão falar, eu sou ungido de Deus, eu falo em nome de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. É isso que Jesus está dizendo. E essas pessoas vão enganar a muitos. Tem muita gente que pensa também que é uma coisa muito absurda, né? Que são pessoas muito fora da casinha, muito doida. Tipo o Henrique Cristo, né? A gente brinca. Não é o Henrique Cristo que vai vir. Jesus não está falando cuidado. Jesus não está falando cuidado com o Henrique Cristo e as suas Henriquetes lá. Não sei. Que é cômico aquele pessoal. Mas Jesus não está falando de uma coisa absurda, que claramente é um absurdo, claramente é uma coisa... Mesmo porque senão não seria engano. Senão não seria engano, exatamente. Se fosse tão óbvio assim, tipo, é um Hare Krishna da vida que vai surgir um ripão lá, usando umas roupas esquisitas, vai pôr uma coroa de espinho na cabeça e falar, eu sou o Cristo. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está alertando a gente contra o engano, essas coisas, né, a gente não vai cair numa coisa tão ridiculamente óbvia, vamos dizer assim. Né? Mas Jesus está falando, cuidado, porque muitos vão vir em meu nome, muitos vão vir falando, eu tenho uma palavra de Deus,
eu sou profeta do Senhor, eu tô debaixo da unção do Senhor para falar, né? E vão trazer mensagens que vão trazer bonito, né? Mas vão trazer mensagens que vão provocar engano, e fala aqui que enganarão muitos, né? O texto está dizendo, virão muitos, então vai ser muita gente falando em nome do Senhor, e a gente já... Quantas lives falando em nome do Senhor nesses dias, né? Embora a gente não acredite que a gente esteja vivendo os últimos dias, mas estamos chegando perto dos últimos dias, né? Mas muitos, Jesus está falando que muitos virão em nome dele, dizendo, eu sou ungido do Senhor, eu tenho a unção do Senhor, eu falo em nome do Senhor. E essas pessoas vão enganar muitos também, não é meia dúzia, não. Vão enganar muita gente. Um exemplo muito claro que o Dalton trouxe, que eu achei fantástico, assim, fica extremamente claro. Essas pessoas, como eu estava falando, que vão falar no nome do Senhor, elas não vão falar coisas absurdas, né? Elas vão falar com base na palavra e vão trazer o engano de muitos. Elas vão falar com base na Bíblia e por isso elas vão enganar muitos. E é por isso que a gente tem que estar atento e discernir os tempos. É por isso que o Senhor fala para a gente que a gente pode sim saber, entender e discernir os tempos. Em momento algum, o Senhor Jesus encoraja a gente a estar ignorante sobre o fim dos dias. Porque se a gente estiver ignorante sobre o fim dos dias, a gente vai ser enganado. Então, o exemplo que o Dalton deu, que eu achei muito importante e relevante, ele trouxe dois profetas fundamentais aí, né, dois gigantes da Bíblia, Isaías e Jeremias. Então, no tempo de Isaías, por exemplo, eles estavam sofrendo opressão dos assírios, né? E as profecias que Isaías traz para aquele tempo são profecias de libertação, né? São profecias de restauração. Então, Isaías fala, não, Israel não vai em cativeiro, Israel vai ser restaurada, né? E a gente vê isso tanto no livro de Isaías, quanto no livro de Reis, quanto no livro de 2 Crônicas. Tá? Então, Isaías traz essa mensagem de restauração, essa mensagem de libertação de Israel para a opressão dos assírios naquele tempo, naquele momento específico de Israel. Tá? Óbvio que depois Isaías tem várias profecias sobre o fim dos tempos também. Mas, falando especificamente daquilo que Isaías falou para os reis naquele tempo, se eu não me engano, é para o rei Ezequias que ele fala sobre essas profecias de restauração. Passam-se vários anos, nos tempos de Jeremias, né? Jeremias profetiza nos tempos do rei Josias, e nos tempos do rei Josias, por exemplo, é o momento em que Josias está fazendo aquela restauração das coisas de Deus. Eles encontram os oráculos da Torá, ele se arrepende, é um momento de reavivamento em Israel, um momento de avivamento em Israel. Ele chama o povo para se arrepender, ele restaura o templo, ele restaura, ele derruba os altares que tinham sido construídos para os outros deuses, ele restaura as práticas de sacrifício, de serviço, vamos dizer assim, as práticas de serviço do templo. Então, está um momento de restauração, um momento de Israel está feliz com o que está acontecendo, tem sido abençoado com o que está acontecendo. E nesse contexto, Jeremias vem e profetiza que eles vão ser levados em cativeiro para a Babilônia, né? Como vocês acham que Jeremias foi tratado, né, nesse tempo? Então pensa, num momento de um reavivamento como nunca tinha acontecido na história, né, de Israel. Como nunca tinha acontecido antes na história de Israel. Josias está restaurando, né? Ele se arrependeu do pecado
das gerações anteriores dele. Ele está restaurando aquelas coisas. E aí, nesse contexto, né, Jeremias vem e traz essas profecias. Como será que as pessoas receberam? Eu fico pensando assim, se eu estou vivendo no tempo de Jeremias, talvez a gente seria como a maioria das pessoas e falaria: Jeremias, espera aí, né? Você está pegando pesado, né? Vamos rever isso daí, né? Você não pode estar falando uma coisa com coisa. Nesse contexto, a gente lê em Jeremias que surgiram em Israel falsos profetas, profetizando libertação de Israel, profetizando restauração de Israel. E quem que vocês acham que esses profetas, falsos profetas, nesse tempo de Jeremias, vocês acham que eles estavam profetizando da cabeça deles? Eles estavam basicamente citando Isaías em todas as profecias falsas deles naquele tempo. Então, o que essa história de Isaías e Jeremias e essa comparação nos mostra é que nos tempos do fim, muita gente vai estar fazendo mau uso da palavra, muita gente vai estar aplicando a palavra fora de um contexto adequado para aquele tempo, e por causa disso muitos serão enganados, né? Tem uma história em Jeremias que Jeremias ele estava carregando um jugo, né? Não sei explicar o que é um jugo, mas quando a gente levou a Luísa lá naquela fazenda, lembra, é uma coisa de madeira assim que você carrega para você carregar baldes, para você carregar carga, né? Então é um peso nas suas costas, né? E Jeremias estava carregando esse jugo para profetizar sobre esse juízo que viria sobre Israel, né? E aí um desses falsos profetas ele quebra o jugo de Jeremias, né? E profetiza a libertação. E Jeremias ainda fala assim: meu querido, que seja conforme você está falando, né? Tomara que seja conforme você está falando. Mas tem um texto de Jeremias que fala: arde nos meus ossos. Olha o que passava-se, né, com esse profeta do Senhor. Arde nos meus ossos essa mensagem, né? Então, aquilo que ele estava trazendo não era brincadeira, né? Vocês vão ler em Jeremias 28 essa história sobre o jugo de Jeremias 28. Jeremias 22, 16, acho que é o que fala: arde nos meus ossos essa mensagem. Vou ler aqui rapidinho. Jeremias 22, 16. Não é 22, 16, não, mas tudo bem. Enfim. Mas tudo isso para dizer que esse período de engano, então, ele não vem de uma coisa muito absurda, como a gente estava falando, que vem de perto, de dentro da igreja, vem São mensagens baseadas na palavra. São profecias baseadas na palavra, porém... Mais do que o que o Dato estava falando, que é isso, que é o que a gente acredita, que existem mensagens certas para cada tempo. E no final dos tempos, né, no final nesse período do qual a gente está falando, muitos serão enganados porque vão estar ouvindo, como o Victor está falando de Jeremias, palavras de restauração quando Deus está trazendo uma palavra de alerta, de juízo, sabe? Então é sobre esse tipo de engano que a gente tem que ficar alerta, sobre esse tipo de... Por isso que é muito importante a gente saber o que a gente está ouvindo, como o Victor falou também, só reforçando, filtrar na palavra, sabe? Provar na palavra. E não só ficar sobre o que as pessoas... que a gente tem ouvido das pessoas, né? Na Jeremias 22, 16 não, tá? Jeremias 29, que fala, capítulo 20, versículo 9. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos.
desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, era uma mensagem pesada que Jeremias vinha trazendo, né? E o que eu falo para a Stephanie, que a gente conversa às vezes aqui, é que normalmente a gente ouve esses profetas modernos, assim, e não quero aqui citar nome, nem falar concordo, discordo, acho que está certo, que está errado, mas a gente só ouve profecias positivas, né? Profecias, né, de bênção, de prosperidade, mas a palavra fala, né? Quando estiverem dizendo paz, paz, aí é que vem a desolação. Então vão ter vários profetas pregando a paz, vão ter vários mensageiros dizendo eu sou Cristo, ou eu estou sob a unção de Cristo, pregando paz, bênçãos, libertação, no tempo em que a angústia vai chegar, e isso vai levar muitos ao engano, tá? E aí Jesus, mas Stephanie está falando que quem se estendeu, mas eu acho que é importante ter isso muito bem claro, assim, desde o princípio. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver se a gente consegue ir pelo menos até o versículo 14. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Lembrando, guerras, o que são guerras? São guerras, meu querido. O que são rumores de guerra? São rumores de guerra. A gente já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre isso. Mas olha o que Jesus fala, não fiquem alarmados quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras. Não precisa ficar apavorado, não precisa ficar alarmado, pois é necessário que aconteça sim, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras, ótimo, tá. Significa que eu preciso ignorar isso daí também? Não. Mas significa que eu não preciso ficar apavorado, pois é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E rumores de guerra não são guerras. Exato. Rumores de guerra são rumores. Vai ouvir falar de guerra, não está falando vai ter guerra. Tá? Vai ouvir falar de guerra e rumores de guerra. E não que também não vá ter guerra, né? Mas o que o texto está dizendo aqui é você vai ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Tá acontecendo um conflito, tá rolando uma guerra ali, não sei aonde. É sobre isso que está falando. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em vários lugares. Anote isso daí. Abre essa Bíblia aqui também no 24, porque às vezes tem alguma anotação que eu fiz que eu não também. Então, e ouvireis, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Mas ainda não é o fim, a gente tinha falado. E assim, nação contra nação, é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente olha para essa palavra e fala nação contra nação. Então, o Brasil vai guerrear contra a Argentina aí, e não vai ser no futebol. Mas a palavra que usada e traduzida como nação é a palavra etnos, que no grego significa grupos étnicos, né? Então é uma guerra muito mais guerra, é um conflito muito mais focado em grupos étnicos, né? E não necessariamente países, né? Mas grupos étnicos. O que pode significar grupo étnico pode significar inclusive grupos ideológicos, né? Agrupamentos ideológicos. Então são esses conflitos, né, de nação contra nação, são esses conflitos que Jesus está falando, né? E reino contra reino. Então, nação contra nação pode até ser, tipo, pensa numa guerra civil, né? É um conflito de grupos étnicos dentro de uma própria nação. Não significa necessariamente que é um país, né, uma bandeira, uma instituição política contra outra instituição política. Reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Fomes.
e terremotos Pestes. em vários lugares. E pestes também? Tá vendo? Na minha versão, que é o Tem pestes também. Será que eu não colei aqui? Fomes e pestes. Pestes, né? Em vários lugares. Fomes, pestes e terremotos. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E aí eu vou deixar a Stephanie explicar, porque ela é mulher. E já tive 2 filhos. Os princípios das dores, porque não é ainda o fim da linha. Explica aí. Não, esse que eu notei como birth pains, né? Que o Dal estava falando, são os princípios das dores que são. Vocês mulheres já tiveram filho, vão entender. Antes da gente atualmente ter o filho, do filho nascer, a gente começa a sentir dores antes, né? Do trabalho de parto em si. Então, você começa uma contraçãozinha ali, e a coisa vai ficando mais forte, até que ela fica... as dores vão ficando mais intensas e menos espaçadas entre si, até que, né, finalmente, o bebê nasce. Então, o que ele está falando aqui é exatamente sobre isso, que todos esses sinais que o Victor acabou de ler não são ainda... não são os finalmente. Você ainda não está no trabalho de parto. Você não está ainda no trabalho de parto, não são os finalmente. O bebê ainda não está nascendo. Isso são o início das dores. E um trabalho de parto pode, do início das dores até o bebê nascer, né? Você tem um longo tempo. Obviamente que, biologicamente falando agora, né? Literalmente falando, de mulher para mulher varia. Tem mulher que sente os princípios, mas o princípio do contexto é o mesmo. Mas o contexto é o mesmo. Em geral, é isso que acontece. Você tem o começo de dores. Da minha última filha, eu comecei a sentir contrações fortes 1 mês antes de entrar no trabalho de parto. E aliás, isso é uma coisa interessante, porque assim, essas contrações, ou essas dores que começam a acontecer antes do trabalho de parto, é o que a biologia e os médicos chamam como contrações de treinamento, né? É uma preparação. É exatamente uma preparação para aquilo que está por vir, né? Então, é o corpo da mulher se preparando, né? E, aliás, o Senhor constantemente compara Israel com essa mulher também, né? Então, é o corpo da mulher se preparando para o trabalho de parto, mas ainda não é o trabalho de parto, né? Quando a Luísa nasceu, por exemplo, nossa primeira filha, Stephanie começou a sentir dor 9 horas da noite, a gente ligou para a doula dela, ela falou, não, ainda não é nada, eu tô indo aí, e aí controla a intensidade e o espaçamento da dor, né? Então, o que a gente precisa entender é assim, quando a gente começar a ver essas coisas com menores espaços de tempo entre elas acontecerem e mais intensas, a gente começa a ficar alerta nesse sentido. Agora, por que é importante, e aí você pode colocar como um subtítulo dessa sessão, né, do versículo 4 ao versículo 8, você pode chamar aí de princípio das dores, né? Tudo isso que Jesus falou até agora é apenas o princípio das dores, ainda não são as dores de parto, ainda não é o trabalho de parto, ainda não é a tribulação. Tá? É isso que o Senhor está querendo dizer. Agora, por que é importante a gente estudar esses assuntos? E com isso agora eu vou finalizar. Vou finalizar o nosso tema de hoje. E daí a gente vai amanhã não, na quinta-feira, a gente pega do versículo 9 em diante. Por que é importante a gente saber desses assuntos e conversar cada vez mais sobre esses assuntos e buscar entendimento sobre os assuntos? Eu quero trazer uma realidade para vocês que tenho certeza que não é do conhecimento de todos, né? Mas, por exemplo, Jesus falou em Mateus 23:38, a sua casa ficará desolada.
até que vocês digam, bendito que vem, em nome do Senhor. Para a casa ficar desolada, precisa ter uma casa. Para ter a desolação do templo, precisa ter um templo. Para que aconteça o que Daniel profetizou como abominável da desolação no templo, precisa ter um templo. Pergunta: se a gente for para Jerusalém hoje, tem um templo no Monte do Templo? Vou citar, vou chutar, vou... Não tem templo em Jerusalém. Vou soprar. Não tem templo em Jerusalém. E a gente entende que isso é um pré-requisito para a volta de Jesus, de acordo com esse entendimento de Mateus 23 e aquilo que vai ainda se desenrolar em Mateus 24 e aquilo que está escrito em Daniel e em outras passagens. Agora, pela primeira vez em 2000 anos de história, vamos dizer assim, isso pode acontecer. Por quê? Primeiro que outro pré-requisito seria a presença de judeus na terra, né? Isso até o ano, até 1967, na Segunda Guerra Mundial, depois em 1967 que houve de fato a soberania de Israel sobre a terra, mas isso ainda era uma realidade fora do escopo, né? Fora do possível, porque não tinha Estado de Israel, né? E é por isso até que se proliferou muito rapidamente essa teologia da substituição, de que não tem Israel, tá vendo? Não tem Israel, é tudo espiritual. A era que ia acabar lá, que Daniel fala, é a era dos judeus, então acabou já a era dos judeus, então é tudo espiritual, agora é a era da igreja, etc, etc, etc. Mas é importante a gente entender que pela primeira vez na história isso é possível de acontecer nos nossos dias. Existe um site que se chama Temple... como que é, Vina? Não sei. Meu Deus do céu, esqueci o nome agora. Temple Institute. Temple Institute. O Instituto Templo. E eles já têm um projeto praticamente pronto. Eles já têm os recursos praticamente prontos. Eles têm feito práticas do templo, preparado o sacerdócio em Israel para voltar a sacrificar no templo. Então a gente vê que assim, o que está faltando para essas coisas acontecerem? Está faltando são alguns ajustes políticos e que não são simples. Que não são simples, né? Alguns ajustes políticos, geopolíticos, etc. Para que isso seja endossado, para que isso seja liberado e para que haja essa construção do templo. E quando isso acontecer, eles já têm isso pronto. Vamos falar, as especulações que a gente ouve, assim, eles precisam de menos de 3 meses para construir um templo. Né? E para construir o templo, não é um templo. Não é para construir o... tá, entendi. Um templo qualquer, para construir o templo, não é um templo, tipo o templo de Edir Macedo. O templo de Edir Macedo não é o templo da profecia. Então, isso tá para... não vou dizer tá para acontecer, mas é possível acontecer nos nossos dias. Né? Então, isso é mais um fator, eu acho, que é fundamental para a gente buscar conhecer sobre esse assunto, buscar se aprofundar nesse assunto, buscar saber isso, sabe, da forma como essas pessoas que têm falado com a gente, sabe, esses caras, eles falam, eles leem, eles recitam a Bíblia sem estar com a Bíblia aberta na frente deles. A gente está aqui acompanhando o texto e eles estão falando ali como se aquilo já tivesse penetrado neles. E é isso que a gente tem que buscar também.
né? Lembrando que isso vem dessa motivação particular, né? Dessa motivação, isso não é um contexto corporativo. É óbvio que o que acontece em contexto corporativo influencia, e quando eu falo contexto corporativo é na igreja, né? O que o seu pastor fala, o que você tem ouvido corporativamente falando. Então, isso vai influenciar a forma como você estuda, a forma como você busca, né? Enfim, eu acho que a gente tocou num assunto polêmico, o pessoal começou a sair aí e deixar a gente falando sozinho, brincadeira. Mas a gente já passou até da meia hora que a gente falou. Então, vamos encerrar aqui. Se vocês tiverem pergunta, o Lucas colocou ali. Que eles já têm melhorar prontas, ouro, planejamento, exato, os utensílios do templo, já tem tudo pronto. Inclusive campanhas de lançamento desses projetos, campanhas de propagação, de propaganda, né, do terceiro templo e enfim. Mas o Victor está tocando nesse assunto porque a gente vai entender a importância, segundo o que a gente tem estudado, de se ter um templo. A importância de ter o templo já está falado no versículo 38 de Mateus 23. O que eu estou querendo dizer é a gente precisa entender que a gente vive numa geração que pode ver essas coisas acontecendo. E se a gente está vivendo nessa geração que pode ver essas coisas acontecendo, se as gerações anteriores tinham esse comando de ter cuidado, de buscar o conhecimento, quanto mais nós, numa geração que possivelmente vai ver essas coisas acontecendo. Então, desculpa aí pai e mãe, mas eu não sei se vocês vão ver essas coisas acontecendo, mas eu tenho o sentimento de que não vai passar da geração dos meus filhos. Né? Falo meus filhos porque o próximo que é menino, então tem que falar agora no masculino. Então eu acho que se a minha geração, se eu não vir essas coisas acontecendo, certamente na geração dos nossos filhos. Mas eu creio que a gente também vai ver essas coisas acontecendo e por isso que a gente tem sido despertado a buscar isso e por isso que a gente vê essa voz profética surgindo dentro do corpo de Cristo. E a gente é muito grato por vidas como Dalton, como o Joe Richardson, como o Samuel Whitfield e tantos outros que a gente tem ouvido falar com uma autoridade profética nesses dias e abrir as escrituras assim de uma maneira natural e com discernimento do Senhor e etc. Né? Muito bem. Senão semana que vem eles não voltam. Semana que vem não, quinta-feira. Quinta-feira, desculpa. Então coloquem um alerta aí para vocês, para a gente continuar falando desses assuntos na quinta-feira. Tá bom o ritmo? Tá indo rápido demais? Tá indo devagar demais? Como é que tá? Tá confuso demais? Tá perdido demais? Espero que tenha sido claro e espero que esteja ajudando aí o nosso entendimento. A ideia é a gente continuar dessa forma em Mateus 24, versículo por versículo, basicamente palavra por palavra, né? Para a gente poder ir discernindo isso. Mas o meu encorajamento para vocês é não esperem até quinta-feira, tá? Leiam Mateus, principalmente 24 e 25, e meditem sobre esses textos, né? Leiam o livro de Daniel, não só os 6 primeiros capítulos, que é a história de Daniel, né? Aquilo que a gente aprende na escola dominical, Daniel, Cova dos Leões, isso aí tudo é importante, mas lê principalmente do capítulo 7 em diante, né? E medita e pede para o Senhor abrir as escrituras. A gente tem lido Daniel e a gente ora assim, Senhor, ajuda a gente a entender o profeta Daniel, né? A gente precisa do seu auxílio. Então, eu quero orar aquela oração que o Douglas fez no Descende. Eu não sei se vocês estavam lá quando o Douglas do Movimento de Jesus orou. Lá, não sei, né? Na internet, pode ser que estivesse. Tinha bastante gente da igreja lá. É verdade. Pai, eu quero, nesse momento, orar da mesma forma que o Douglas orou lá naquele evento, Senhor, pedindo que o Senhor desmistifique, que o Senhor quebre esses parâmetros
que foram estabelecidos, essas barreiras que foram estabelecidas na nossa jornada cristã, de que a tua palavra é difícil de entender, de que as escrituras, de que eu preciso do meu pastor para interpretar as escrituras. Quebra, Senhor, a barreira do entendimento, Senhor. Quebra essa ideia de que não dá para entender mesmo, então deixa para lá. Vamos ler Salmos, que é gostoso. Sabe, Senhor, vem e confronta esse tipo de pensamento no nosso coração. Não falo nem na nossa mente, Senhor, mas no íntimo do nosso coração. Coloque em nós o mesmo desejo e fome que seus discípulos tiveram de te procurar pessoalmente, Senhor Jesus, e falar em particular, Senhor, quais são os sinais, quando isso vai acontecer. Nos dá esse tipo de fome pela tua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, discernimento à medida que a gente abre a tua palavra e lê, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Peço que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para te conhecer, Senhor. Te peço isso no nome de Jesus, Pai. Peço que o Senhor abençoe com essa bênção, Senhor. Olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para compreender e te conhecer, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão com a gente nessa reunião, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. 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 É isso, meus queridos. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu sei que a gente estendeu bastante, quase 2 horas. Mas obrigado por ficar com a gente aí. É um assunto extenso. E na quinta-feira eu vou tentar condensar melhor aqui. E aí as anotações mais detalhadas também eu vou tentar depois disponibilizar para o Paulo, mas já fica aí com vocês esse que eu passei hoje. Espero que todos tenham recebido. Se vocês não receberam, procura. Quem que é para procurar? Não lembro quem que é para procurar. Mas alguém. Tá bom? Se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente fica por aqui. Tchau, gente. Buenas noches. É lá que desliga, né? Tchau, agora eu tenho a palavra. Isso. Uhul! Mentira! Bem agora que acabou. Ai, um beijo. Amo vocês. Tchau. Saudade, pessoal. Paulo foi embora, ó. Por isso que a Juliana... O Paulo foi resolver um probleminha aqui no vizinho. Foi dar um auxílio pastoral pro vizinho. Tchau, gente. Beijo. Tchau, um beijo. Obrigado. Beijo, Deus abençoe. Amém. Tchau.